Finalmente! Finalmente! Nossa, eu estava aqui ouvindo, cara, que debate de alto nível. Eu queria continuar ouvindo essas mulheres, queria continuar ouvindo vocês. Assim, muito Tudo bom. bom, Eliane? Coloca naquele formato que eu gosto mais, Guilherme, que a gente fica mais pertinho. Isso! Tudo bom, querida? Que prazer estar com você aqui. Você está em Altamira? Estou em Altamira, estou em casa, eu que diga. Muito bom estar aqui, uma grande alegria estar com uma mulher Ótima. jornalista como tu. Idem, né? Idem. Como dizia o Mino, idem com batatas fritas. Eliane, eu queria primeiro mostrar a capa do seu livro que está sendo lançado, o Banzeiro Okotô, é assim que se pronuncia? Okotô? Uhum. Banzeiro Okotô, esse é o livro da Eliane, está saindo pela Companhia das Letras, uma imagem à Amazônia, centro do mundo. Eu estou lendo ele, ainda não terminei, mas estou encantada com o seu livro, porque é um livro que pode voltar para ela, Guilherme. É um livro que faz a gente pensar tanto. Eu percebo, Eliane, que são muitas ideias que você foi amadurecendo e colocando lá para justamente mexer com a cabeça das pessoas, tá? Mas para começar esse papo, eu quero que você explique para as pessoas por que o nome Banzeiro Okotô. Eu explico o banzeiro. Primeiro, eu fico toda feliz quando falo assim do meu livro, porque eu tô. A gente não sabe. E esse livro, geralmente, quando eu lanço um livro, antes dele ser lançado, vários amigos leem. E agora, ele foi escrito muito rapidamente e as pessoas estão muito ocupadas. A pandemia deixou, o home office deixou as pessoas muito mais ocupadas. Não tinha nenhum amigo disponível para ler meu livro. Então, ninguém lê praticamente quase ninguém leu meu livro, exceto os editores. Então, assim, esses primeiros, assim, quando eu escuto falar que está chegando, assim, eu fico, sabe, eu fico muito feliz. Mas, então, eu explico o que é banzeiro, Sinara. Okotô tem que ler. Tem que ler o livro, porque esse livro é um convite para as pessoas entrar no banzeiro comigo e chegar no Okotô. Como eu cheguei, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu não estava no Okotô ainda. Eu não tinha chegado nessa ideia do Okotô. Ela foi acontecendo durante a minha escrita. Porque eu também escrevo como leitora. Eu escrevo, né? Tem gente que planeja o livro, todos os capítulos, tem escritores que trabalham assim. Eu não, nem como jornalista eu trabalho assim, porque se eu souber o que vai acontecer no próximo capítulo e no final, então, eu não escrevo, porque para mim perde a graça. Eu sou a primeira pessoa a ser surpreendida pelo que vai acontecendo nos meus livros. E nas minhas reportagens é a mesma coisa, apesar de eu saber o que eu quero dizer, sempre toma rumos diferentes. E isso é o que me dá graça de escrever, que me dá prazer de escrever. Banzeiro é muitas coisas, e eu acho que para cada pessoa que lê vai ser uma coisa diferente. Mas banzeiro, aqui no Médio Xingu, onde eu vivo, e na Amazônia, e eu imagino que em outros lugares, mas eu ouvi a primeira vez a palavra banzeiro aqui, é o redemoinho. É difícil ter assim, eu sempre acho que não tem um sinônimo para banzeiro, mas se a gente for explicar, é um redemoinho no rio. Depois de Belo Monte, nessa região, tem banzeiro que antes não tinha. Então, o banzeiro a gente respeita, o banzeiro não dá para passar, o banzeiro tem que amainar. Eu vejo o banzeiro que apareceu no rio depois de Belo Monte como uma raiva do rio, como, né, o rio, o corpo do rio se revolvendo ali. Respondendo, né? Respondendo, o rio é vivo, né? Então, e eu vejo que a gente está vivendo como um banzeiro. E o banzeiro, para mim, também é resistência, né? O banzeiro, a gente olha para o banzeiro e a gente respeita o banzeiro é esse redemoinho, mas o banzeiro é reação também, a resistência. E eu acho que esses anos todos que eu venho cobrindo a Amazônia, desde 98 até eu ir morar em Altamira, vim morar em Altamira em 2017 até hoje, e eu estou no meio, né, disso,
eu entrei, eu fui sendo puxada por esse banzeiro. E o livro, fui sendo capturada por ele, e até que eu me entrego. E acho que o livro também é um processo da minha entrega ao banzeiro. E aí, sim, por essa entrega eu posso chegar no cotô. Fica meio assim, mas se as pessoas lerem, elas vão entender por que eu estou falando desse jeito. Mas, e aí o livro é isso, assim, eu espero que as pessoas façam entrem nesse banzeiro junto comigo e sintam esse outro movimento do tempo, esse outro movimento da vida. E porque esse livro é um convite à luta, né? A luta mais urgente do nosso tempo, que é aqui a luta pela Amazônia, a luta pela nossa sobrevivência nesse momento de emergência climática, né? Então, Teu trabalho convenceu o editor a dar esse título tão enigmático? Não, nenhum. Oh, que bom! Nenhum. Os editores foram incríveis, super incríveis, são ótimos editores. E sabe, porque esse livro ele começou eu tenho uma editora nos Estados Unidos, que é Greyolf, que é uma editora muito especial. Eles ganharam o Pulitzer nesse ano, eu acho. E é uma editora pequena, mas muito respeitada. E eu publiquei lá um outro livro que não tem no Brasil, que é o The Collector of Leftover Souls, que é com as minhas reportagens, que é uma espécie de O Olho da Rua juntado com A Vida que Ninguém Vê, que são outros 2 livros meus. E aí eu encontrei com essa editora, a Fiona, e ela disse que ela queria outro livro meu. Perguntou, olha que coisa maravilhosa, que ela perguntou sobre o que eu queria escrever. E eu disse que eu queria escrever sobre a Amazônia, só isso, assim, tipo, sobre a Rússia, né? Sobre o Brasil. Bem específica, né? Super específica, eu não consigo fazer de outro jeito. Eu sempre fui assim. E aí ela disse, escreve, eles me apoiaram. Então, eu fui escrevendo o livro em português, né, com a Companhia das Letras, e o livro em inglês para Greyolf. Então, à medida que eu escrevendo, o livro é traduzido, ia sendo traduzido, e ele está todo já traduzido para o inglês, para ele sair lá. Mas eu conto essa história porque eu estou convencendo eles a botar Banzeiro Cotô em inglês também. Eu estou quase lá. Eita, vai ser difícil, né? Eu já ia perguntar como é que vai ser em inglês. É porque eu disse assim, ó, tudo bem, porque eles queriam deixar banzeiro e aí né, outra coisa. E eu disse, tudo bem, se vocês quiserem tirar o cotô, mas aí é por conta e risco de vocês. A Márcia Turcato, que está aqui, ela está falando, banzeiro não é saudade, acho que banzo é saudade. Banzo é mais do que saudade, né? Banzo é uma coisa muito profunda, muito importante, né, para os negros escravizados e para os movimentos negros e para toda a ancestralidade, que eu já vi explicações assim maravilhosas sobre banzo. Eugênio Lima, que é um grande amigo, me falando sobre banzo, quando eu falei que o meu livro era banzeiro, assim, ele me deu uma aula que foi lindo. Mas é tão profundo, é tão complexo o banzo, que eu não me atrevo a reproduzir aqui, porque eu preciso estudar mais. Mas banzo é bem mais do que saudade, banzo também é resistência, né? E, enfim, mas o banzeiro enfim. É uma brabeza do Rio, né? Como você diz. A Nina Pulha está falando, banzo é a depressão pela saudade, pelo desterro. Olha só, gente, eu queria, Eliane, ler um trecho aqui que me impactou muito essa história, que é um conceito que a Eliane coloca no livro de existir violentamente, tá? Eu vou ler só o trechinho aqui para vocês entenderem, e depois eu quero fazer uma pergunta para a Eliane. Por mais éticos que nós brancos possamos ser no plano individual, a nossa condição de brancos num país racista nos lança numa experiência cotidiana em que somos violentos apenas por existir. Quando eu nasço no Brasil, em vez de na Itália, porque as elites brasileiras decidiram branquear o país
importando homens e mulheres brancos, como meus bisavós, já sou violenta ao nascer. Quando ao meu redor os negros têm os piores empregos e os piores salários, a pior saúde, o pior estudo, a pior casa, a pior vida e a pior morte, eu, na condição de branca, existo violentamente, mesmo sem ser uma pessoa violenta. Eu gostei tanto disso porque me impressiona tanto, Eliane, e aí eu queria te pegar a tua opinião sobre isso. Por que as pessoas privilegiadas têm tanta dificuldade de reconhecer seus privilégios? Porque é bom ter privilégios. E porque elas estão muito acostumadas a ter privilégios, porque elas não imaginam. Tem uma confusão muito grande entre privilégio e direito nesse país. As pessoas não entendem. Tem parte das pessoas que não entende que aquilo que o direito delas não é um privilégio, não é um favor, né? Que é a grande parte da população que não tem acesso a direitos. E quando recebem direitos, muitas vezes veem como um favor, e que em troca precisam dar o seu voto, precisam dar sua gratidão, precisam dar, isso eu vejo o tempo todo aqui. E tem essa minoria, né, tem as elites que entendem que seus privilégios são os direitos de nascença, elas nascem com todos Veio de esses Deus, né? sei lá de onde, né? Então, é muito impressionante. Se a gente pensar nesse cenário, eu sempre fico assim, abismada com isso, que formalmente a abolição da escravatura foi em 1888, e a primeira política pública de inclusão dos negros nesse país veio nesse século, no governo Lula. Olha isso. E aí tu tem uma reação violenta das elites, achando que estavam roubando seus direitos. Então, isso diz tudo assim, sobre o racismo estrutural do Brasil, né? Esse país fundado sobre corpos humanos, primeiro dos indígenas e depois dos negros, mas também de estudos sobre a capacidade de o levante desse país, o levante de séculos desse país, a resistência desse país, porque acho que isso que a gente precisa lembrar muito, especialmente agora, porque a gente precisa lembrar dessa resistência histórica. Se a gente pensar que entre os séculos 16 e 17, mais de 90% dos indígenas que viviam no Brasil foram exterminados. Se a gente pensar, né, tem essa conversa que eu reproduzo no livro, que é a conversa do embaixador do Brasil em Paris, encontrando o Lévi-Strauss para um jantar na década de 30 do século XX. E o Lévi-Strauss pergunta para ele sobre os índios, e o embaixador diz, olha, você vai encontrar coisas incríveis no Brasil, mas índios não existem mais, eles estão todos mortos. Ou seja, eles achavam que já tinham conseguido, né, exterminar os indígenas. E aí, bom, a gente sabe o que o Lévi-Strauss encontrou aqui, o que ele fez com isso. Então, e aí, os indígenas resistem ao extermínio constante, ao genocídio continuado, e agora por mais um, né, com o Bolsonaro, que usa a Covid como arma biológica, além de todas as outras coisas, há 5 séculos. Especialmente a partir da Constituição de 88, os indígenas, a população indígena volta a crescer. E se a gente pensar que a gente tem esse contingente, né, dos negros escravizados, que a primeira política de inclusão foi nesse século, e mesmo assim a maioria da população é negra, são 2 exemplos de resistência abissais, assim, Sim. que é o que pode criar futuro no presente. É justamente esse levante que as elites veem com Bolsonaro para calá-los, né? Eu acho que a Marielle Franco ela encarna exatamente esse levante que precisava ser silenciado, e que no caso dela, como de tantos outros, foi silenciado literalmente, foi silenciado a bala, né? A cabeça da Marielle foi curada a bala,
né? Uma mulher negra, uma mulher do Complexo da Maré, uma mulher lésbica que ousa ocupar o centro do poder sendo vereadora e ousa desafiar os interesses também, né, da grilagem lá. E então ela encarnava todo esse levante do Brasil, toda essa capacidade de resistência. E é para isso também que a gente precisa olhar muito nesse momento, porque a gente precisa de toda essa resistência. É por isso que você, todos os dias, gente, no Twitter, a Eliane coloca. Agora a Laerte também faz a mesma coisa, mas a Eliane começou, que é cobrar das autoridades quem mandou matar a Marielle. Todos os dias. Você acorda de manhã e escreve o tweet, Eliane, ou você já deixa programado? Não, eu não sei se tem como deixar programado. Eu sou muito ruim de tecnologia e eu não deixaria programado, porque eu acho que eu preciso fazer isso mesmo. Assim, eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer. Então é a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa que eu faço é dar bom dia para os meus gatos que dormem comigo. E aí eu pego e faço isso, que é para não esquecer. Porque se acontece alguma coisa antes disso, eu tenho muito medo de esquecer de fazer isso. Então, eu já fiz isso nas situações mais inusitadas. Eu estava um tempo atrás, antes da pandemia, no Quênia, e estava todo mundo me esperando para ir num lugar, e eu tentando pegar a internet, e eu não podia explicar para aquelas pessoas que falavam outras línguas, que estavam em outros países, e que ficaram putas comigo, porque eu atrasei a viagem, mas eu precisava mandar fazer o Twitter e eu botar no Facebook a Marielle, porque o que aconteceu foi assim, Sinara, quando a Marielle foi assassinada, eu estava voltando de Anapu, onde foi assassinada Dorothy Stang em 2005. Uhum. E eu tinha ido para Anapu acompanhando o Jonathan Watts, do The Guardian, que estava fazendo uma série sobre defensores da floresta. E ele foi entrevistar o padre Amaro Lopes, que naquele momento disse, não sei se o padre Amaro era das pessoas em Anapu que levava adiante o trabalho da Dorothy Stang, e ele estava muito ameaçado, e ele disse essa frase: minha batata está assando, eu sei que eles vão dar um jeito. E assim, alguns dias depois, acho que uma semana depois, ele foi preso com vários supostos crimes inventados numa operação das polícias da região que pareceu que estavam prendendo Al Capone. E ele foi paralisado, né? Hoje ele está paralisado, ele não pode fazer nada, que é quando matar pode causar problema para os negócios da grilagem, então eles desqualificam, né? Mas então eu estava voltando de Anapu, dessa realidade. Anapu hoje está infinitamente pior do que no tempo da Dorothy Stang, e eu estava na escada da minha casa quando eu recebi a notícia da morte da Marielle. E naquele momento, pensar no assassinato da Marielle, e também, acho que um dia atrás, agora eu não estou lembrando, de assassinado uma liderança quilombola em Barcarena, que é aqui no Pará. E aí eu pensei que aquilo era tão imenso, era uma marca tão imensa que o país mudava a partir dali. Eu senti uma coisa muito... E me deu, como jornalista, uma angústia muito grande, porque eu não cubro o que eu não estou fazendo. Assim, eu preciso estar no lugar para escrever sobre aquilo. Eu não me arrisco a escrever sobre aquilo que eu não estou. E eu não tinha como... né, eu estava morando em Altamira, estou morando em Altamira, eu não tinha como fazer isso. E também tem muitos jornalistas no Rio de Janeiro, eu sou muito mais útil aqui. Mas eu queria fazer alguma coisa, porque era muito, muito enorme o assassinato da Marielle. Então eu pensei, o que eu posso fazer, já que eu não posso fazer reportagem porque eu não estou no Rio. E aí eu comecei a fazer isso. Mas eu jamais imaginei, assim, por mais que eu conhecesse o Brasil,
por mais que eu conheça o Brasil, por mais que eu sou repórter há mais de 30 anos e sempre nessas áreas de risco, eu nunca imaginei que eu chegaria, deixa eu ver, eu não estou aqui, deixa eu ver quanto é que foi no Facebook hoje, 1.339 dias, 1.339 dias, e a gente não sabe quem mandou matar a Marielle. Horrível. Quem mandou matar a Marielle, assim, desvendar esse crime é desvendar o Brasil desse momento, a gente sabe disso. Então, eu não sabia que eu ia fazer isso, que isso passaria a ser a primeira coisa de todas as minhas manhãs. Mas é algo muito pequeno, né? Algo muito pequeno diante de algo muito grande, né? A minha colaboração muito pequena só de lembrar. Eu vi no teu livro uma coisa muito interessante. Já na orelha do livro, já se fala que no livro raça, classe, gênero e espécie são intrínsecos ao destino da Amazônia e da Terra. E aí, gente, a Eliane provocativamente, utiliza algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, o gênero neutro. Ela fala, por exemplo, em seres humanos. E adorei Outres. Outres é muito bonito, particularmente, né? Porque lembra o outrem e também, de fato, é bem abrangente o outre, né? Eu acho que seria muito interessante. E eu acho tão incrível isso, Eliane, porque incomoda tantas pessoas a mudança de uma palavra, né? A mudança de uma palavra. E, ao mesmo tempo, eu vejo parte da esquerda muito incomodada com o que eles chamam de identitarismo. Quando, da minha parte, eu vejo que o futuro das nossas lutas, na verdade, está intrinsecamente ligados a questões de raça, classe e gênero. Como é que você vê esse embate? Eu acho que a gente não entende nada do que acontece nesse mundo hoje se não passar por essas essas questões. E eu junto espécie também. E o gênero neutro foi a minha primeira tentativa de escrever no gênero chamado neutro de gênero. Nem sei se eu gosto tanto desse, mas enfim, isso não vem ao caso. Gênero, a linguagem neutra de gênero, ou inclusiva, como se chama. E eu comecei por um desafio mesmo, porque eu acho muito importante que eu acho que a gente só vai criar um outro tipo de sociedade e um outro tipo de gente se a gente criar uma outra linguagem, porque a gente habita a linguagem não é uma coisa que está fora, né? Então, a gente é linguagem. Então, eu acho muito importante essa discussão, acho muito importante esse movimento que vem para usar o neutro de gênero, e eu quero participar disso. E aí, quando eu comecei a escrever, foi difícil para mim. Isso me veio, né, todo esse debate, esse embate com o povo dos movimentos que eu participo, como Liberte Futuro, que é um povo mais jovem e me trazem muitas coisas. E aí eu comecei, só que eu aviso isso no livro, eu vou tateando, né, Sinara? Eu vou tentando ver onde eu consigo escrever com gênero neutro. E eu estou no meu começo disso. E aí no começo, para mim, é muito difícil. E quando eu chego no final do livro, é o contrário. Quando eu falo em outro ou outra, já não dá para mim, já parece errado. E a minha intenção é começar a escrever todas as minhas colunas, todos os meus textos em gênero neutro. Uau! Eu preciso entender melhor, eu preciso ver como é que eu né? Eu estou ainda tateando, mas eu acho muito importante, porque aí a gente acolhe outros mundos, porque quando a gente não faz isso, a gente está deixando mundos de fora. E eu tenho discutido isso em alguns grupos, né, lançado isso em alguns grupos, e eu fico impressionada com a resistência. Nossa! Assim, nossa, parece que tá
Tem pessoas muito respeitáveis intelectualmente que dizem que se sentem ofendidas e que acham isso uma babaquice, que acham Como isso se a uma... língua não pudesse mudar, né? Eu não entendo esse apego à imutabilidade da língua. A língua é tão dinâmica, gente. A língua é justamente isso, né? Mais que língua é uma linguagem, e como se fossem donos da língua, né? É que nem aquela discussão da língua portuguesa, né? São muitas línguas portuguesas no Brasil, são muitas línguas brasileiras. Aqui, a linguagem das pessoas tem palavras que eu nunca ouvi, que são maravilhosas, que são criadas a partir de outra experiência de ser, de estar nesse mundo. Se a nossa música é o que é, muito mais do que a nossa literatura, é exatamente porque tem todas essas linguagens da oralidade que ainda não virou escrita e que nem precisa virar escrita, mas da oralidade dos Brasis, que é uma invenção maravilhosa. Assim, parte eu sou jornalista para ficar escutando todas essas invenções, porque as linguagens do Brasil, as línguas são maravilhosas, assim. E é isso, a língua é isso. A língua portuguesa no Brasil, como língua, não sei como chamar, ela é muito mais interessante exatamente porque ela teve a contra-invasão das línguas africanas, das línguas indígenas. Algumas das nossas melhores palavras vêm daí. E aí ela ganha uma outra musicalidade, ela ganha um outro ritmo, né? Isso é uma língua viva. E agora tem uma pressão de vários movimentos da sociedade totalmente legítimos, que eu me sinto muito chamada a me engajar para que, assim, por que as pessoas acham que tem que ser supernatural, que seja sempre o plural no masculino? Não é mais assim, não pode mais ser assim, né? Por que a língua precisa ser binária? E o português é muito mais binário que o inglês, por exemplo. Então, e as pessoas ficam muito incomodadas se a gente tira elas do seu conforto, em qualquer circunstância, e mesmo pessoas que se dizem de esquerda, mesmo pessoas que se dizem esclarecidas, mesmo grandes intelectuais que a gente admira, se sentem incomodados porque mexeu naquilo que eles conheciam. Não, assim, estranhar é preciso, sim, a gente precisa estranhar, a gente precisa se incomodar e entender por que as pessoas estão demandando isso. Porque a gente precisa mudar o jeito de estar nesse mundo. A gente precisa... Só lembrei disso agora. Estou indo para outro caminho e não respondi lá, mas vamos lá. Que eu acho tem eu falei de Anapu, né? O principal líder camponês de Anapu hoje, Erasmo Teófilo, ele está no refúgio para não ser assassinado. E com a mulher, Natália, uma feminista quilombola incrível, e uma adolescente e 4 crianças pequenas, uma delas de colo. É uma situação absolutamente inaceitável. O Erasmo pode ser morto, sim, porque a proteção é muito, muito precária. O Erasmo, como a gente, né, tem feito alguns movimentos, o Erasmo não pode virar camiseta. Mas isso está acontecendo agora, e eu lembrei do Erasmo porque eu acho ele incrível. O Erasmo, ele teve paralisia infantil. Ele lidera essas famílias de camponeses e de assentados em Anapu, numa situação muito pior do que no tempo que a Dorothy estava viva, numa cadeira de rodas, quando é possível andar numa cadeira de rodas, mas em geral ele prefere usar uma cadeira de plástico branca, que nem as cadeiras de boteco, que ele consegue se movimentar melhor nessa terra, né, que não é assim um asfalto, né, digamos, ainda bem. E ele, quando ele vai pensar, ele sempre pega a cadeira branca e ele consegue se mover incrivelmente com essa cadeira. Então, esse homem está super ameaçado, mas eu lembrei disso porque o Erasmo, nesse contexto, ameaçado de morte pelos grileiros, pela grilagem aqui dessa região,
numa das regiões mais machistas que existem, o Erasmo se apresenta e ele preenche assim papéis de proteção, né, testemunhas, papéis, os documentos, como ele diz que ele não é um homem, que ele é um ser, e ele se apresenta como um ser não binário. Ah, que demais! Eu tive com ele antes dele ter que deixar na véspera dele ter que se refugiar dessa última vez, e ele estava no meio, né, dos camponeses com as unhas pintadas de azul. Demais! Quando eu vejo isso, assim, quando eu vejo que existe gente assim nesse país, eu vejo que puta resistência, cara, que puta gente assim. Aí vem discutir sabe, não pode ser outro, porque a língua não sei o quê, porque blá, 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 blá. Gente, esse povo está muito mais na frente, sabe? Se liga. Né? Se liga. Adoro. E essa é uma questão de representatividade, né? Se eu me sinto representada por todos e todas, outra pessoa tem o direito de se sentir representada por todos. E qual que é o big deal disso aí? Qual o problema, né? Eu não entendo mania isso. de fechar a porta para os outros, né? É verdade. Você, tipo, não, tu não pode, né? Teu jeito não serve. Né? Não, é assim, é assim. Nossa, que... E no caso das mulheres, mulheres negras, LGBTs, transexuais, que estão entrando na política e que alguns setores da esquerda falam, os identitários, porque identitarismo e não sei o quê. Sabe o que me parece? Um pouco de medo de perder o lugar, sabe, Eliane? Eu acho que É uma pessoal do passado que se apegou aos cargos políticos e parece que tem medo de que essas pessoas os superem, sabe? Eu acho que tem isso. Eu acho, totalmente concordo contigo. Eu acho que a esquerda tem muita branquitude. E aí, Nossa! e aí, quando se vê assim desafiada, aí tem que imediatamente botar num jargão que seja um jargão que desqualifique as pessoas e que elas não... de novo fechar a porta, né? Eu acho que a esquerda brasileira parou nas lutas do século XX, na concepção de luta do século XX, não toda a esquerda, mas a grande parte da esquerda, e não conseguiu ainda entender a emergência climática. Então, e como, né, a emergência climática atinge exatamente as mulheres, os negros, os indígenas, Os e a gente... pobres. Mas mesmo os pobres, né? Eu discuto um pouco isso no livro, porque eu acho que a esquerda, isso da esquerda à direita, essa ideia do pobre como sendo um genérico. Então, tu diz que a pessoa é pobre e tu explica tudo sobre ela, né? Como se pobre explicasse alguma coisa. E eu vejo o pobre de um outro jeito a partir da floresta. Eu vejo o pobre como, no caso da floresta, como um deflorestado, como aquele que foi arrancado da floresta, aquele que foi arrancado na natureza. Ele era floresta, é o que acontece aqui, o processo que acontece aqui. Ele era floresta, ele era natureza, ele era povo natureza, ele era povo floresta, e aí ele é arrancado, seja por uma hidrelétrica como Belo Monte, no passado pela Transamazônica, pela mineradora, seja a Vale, seja, enfim, por um grande projeto de mineradora transnacional, pelo garimpo, seja pelo que ele for, ele é arrancado. Pela grilagem. Aí ele perde toda a sua identidade. Isso ficou muito claro no processo de Belo Monte. Aí ele é convertido em pobre. Então, essa é a grande sacanagem, é a constante conversão de povos natureza em pobres. Aí ele é pobre, ele não é mais nada, que é o que está se tentando fazer com os indígenas, né? Ao tomar das terras dele. Isso fica muito claro, por exemplo, na pandemia,
que para os dados oficiais valiam, era indígena quando estava nos territórios indígenas, esses que eles querem tomar, né, que eles querem converter em terra privada, nas mãos dos amigos do Bolsonaro, nas mãos dos ruralistas. Quando morria indígena de Covid-19 fora das aldeias, aí não contava. Isso mostra, essa conversão em pobre é a que serve a esse projeto. Então, por exemplo, contando, né, eu sou jornalista, eu gosto de contar histórias. Então, o seu Otávio das Chagas, que é uma das histórias que eu conto no livro, é uma das famílias que eu acompanho. Ele era um ribeirinho que nasceu e se criou e nunca saiu de uma ilha do Xingu. Tudo que aconteceu na vida dele foi nessa ilha do Xingu. Aí chegou a empresa, né, esse projeto governo, empresa privada, que é Belo Monte, e coagiu o seu Otávio, que não sabe ler, a assinar com o dedo um papel que ele não era capaz de ler. Nesse papel, ele perdeu tudo. Ele perdeu sua ilha, hoje é a ilha do seu Otávio. Tudo que dizia da vida do seu Otávio virou água. Toda a memória dele virou água. Os ossos do pai do seu Otávio, porque o pai dele vivia antes dele nessa ilha, estão embaixo, literalmente embaixo do paredão de Belo Monte. Então, quando eu fui falar, e aí ele foi jogado na periferia da cidade pela primeira vez e virou, então, pobre. Então, nesse processo de Belo Monte, e aí quando o seu Otávio, foi com ele que eu entendi o que era ser refugiado dentro do seu próprio país, que é o caso dos refugiados de Belo Monte. Porque quando se deixa o seu território, né, quando as pessoas vão para outros países por fome, por epidemias, por guerras, mesmo que elas não voltem para o seu país, elas deixaram lá, elas sabem que lá tem algum tipo de materialidade de que elas tiveram uma vida, de que elas existiram, nem que sejam os ossos dos mortos, nem que sejam as ruínas da sua casa. No caso dos refugiados de Belo Monte, não tem essa materialidade. A memória não tem nenhuma materialidade, porque a memória virou água. Então, o seu Otávio ficou muito aflito, muito angustiado para me explicar quem era ele, porque ele não tinha nada. Então, ele começou a contar a história dele a partir das cicatrizes do corpo dele. Ele dizia, essa cicatriz, ele e o filho dele, Francisco, essa cicatriz foi quando caiu um machado em mim, lá na ilha, aconteceu isso, essa outra cicatriz. Ou seja, eles tinham sido reduzidos, Sinara, ao território do seu próprio corpo. Então, essas pessoas que não viviam no conceito, dentro do conceito de rico e de pobre, porque se tu fala com o ribeirinho, que ainda não foi deflorestado, e ele diz, o que é riqueza para ti? Ele vai te dizer, como disse para mim, riqueza é não precisar de dinheiro. Ter o que comer, né? Não precisa de dinheiro. Uhum. Ele tem tudo. Tem tudo. O que é ser pobre? Ser pobre é não ter o que é ter que trabalhar para o outro, é ter que ter patrão, é ter que entrar nesse mundo do pobre e do rico, né? Tem frases melhores que essa que eu não estou lembrando agora. E aí essas pessoas, eu acompanhei algumas famílias, é a primeira vez que elas passam a ter CPF, elas passam a ter que comprar comida pela primeira vez, e aí elas não têm dinheiro para comprar a comida que elas querem, aí elas passam a pagar aluguel, aí elas passam a pagar a luz, que é caríssima aqui, aí elas passam a entrar nesse mundo dos pagamentos, do banco, da fome, da miséria. Então, eu acompanhei aqui vários processos de conversão em pobres. Essa é uma das grandes estratégias, converter pessoas que vivem em outros contextos, que não esse do pobre e do rico, não esse contexto do capitalismo, e elas são convertidas em pobres, aí elas não têm mais identidade, aí vem aquela conversa, mas não é índio, mas não é mais ribeirinho, mas não é mais isso, né? Esse celular. Esse é o serviço, né? É para isso, é para que essas pessoas passem a não contar mais. Sim. De maneira nenhuma.
elas nem não contam e não são contadas. Então, nesse sentido, eu discuto o conceito de a conversão de pobres que se faz no Brasil e a ideia de que pobre seria esse genérico que em qualquer lugar do país é a mesma coisa que pode ser entendido. E essa ideia do pobre é uma ideia muito cara para a esquerda, assim como é uma ideia muito cara para a Igreja Católica, é quase um dogma, né? Só que esses povos da floresta desafiam todos esses conceitos. Deixa eu ler aqui esses 2 superchats, eu quero entrar diretamente nessa questão de Belo Monte com você. Maria José Rosa Teixeira fala, em 2018, Ayrton Krenak disse, tem 500 anos que os índios estão resistindo, estou preocupado com os brancos, como vão fazer para escapar dessa? A Dalva mandou aqui um super sticker e tinha mais um comentário do Márcio Matos. O cotô, traduzindo do mineirês, é onde estou depois de rodar muito e ficar tonto. Oncotô, oncotô, tá? O do mineirês. Eu queria te perguntar o seguinte: você é uma crítica do Belo Monte, desde que eu te acompanho sempre, desde o começo, desde o primeiro dia, você é crítica da hidrelétrica de Belo Monte. Você, como muitas pessoas que são ativistas do meio ambiente. Você acha que Belo Monte foi o maior erro ambiental do PT? Eu acho. Não só ambiental, porque o ambiental ele não é desconectado. Hoje, todas as áreas, qualquer coisa que a gente possa falar, direitos humanos, desigualdade, tudo é atravessado pela questão ambiental, é atravessado pela emergência climática, porque a gente está vivendo o maior desafio da nossa trajetória nesse planeta. Então, o Belo Monte e as outras hidrelétricas da Amazônia, porque eu cubro Belo Monte, por isso que eu falo muito de Belo Monte, porque eu só cubro onde eu estou. Mas as primeiras hidrelétricas na Amazônia, o PT trouxe de volta essa ideia, esse projeto da ditadura empresarial militar, que eram os projetos das grandes hidrelétricas na Amazônia. A ditadura fez grandes hidrelétricas na Amazônia, e aí o PT trouxe de volta as grandes hidrelétricas na Amazônia. Então, as primeiras foram Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, que se fosse coberta tão bem quanto Belo Monte foi. Alguns jornalistas fizeram grandes trabalhos, mas é arrasador o que aconteceu e o que está acontecendo lá. Teve Teles Pires, aí teve Belo Monte, e só não teve as hidrelétricas do Complexo Tapajós pela resistência do povo Munduruku e dos ribeirinhos da comunidade de montanha em Mangabal, e porque não deu tempo. Eu acho que é um dos maiores crimes da história recente, assim. Belo Monte aqui ela é chamada de Belo Monstro ou de Belo Golpe. Belo Monte é uma monstruosidade, assim, que eu posso falar dias documentando tudo que eu faço e trazendo depoimentos sobre tudo que eu falo. Eu posso dizer para vocês que o que a Eliane fala no livro sobre Belo Monte é muito triste, é triste demais, acompanhado, inclusive, das fotos do Lilo Clareto, que ilustra um livro incrível. O Lilo morreu em abril desse ano por conta da Covid. Desculpa te interromper, Eliane. Não, para mim é muito importante. O Lilo foi meu companheiro de reportagem por 20 anos, a gente veio junto para Altamira, a gente é mais do que ele, era um irmão, era meu melhor amigo, era meu duplo, e ele foi assassinado, né? No atestado de óbito está Covid-19, mas ele, como mais de 600 mil pessoas, foi assassinado pelo pelo plano executado de disseminação do coronavírus pelo governo Bolsonaro para obter imunidade de rebanho. É um crime, é um extermínio, é um crime contra a humanidade, e a gente deve seguir lutando para que Bolsonaro responda dentro e fora do Brasil, em Haia, sobre extermínio e sobre genocídio indígena. Mas voltando a Belo Monte, que eu e o Lilo cobrimos juntos, e o Lilo deixou um material de anos de cobertura sobre
os impactos de Belo Monte. Para as pessoas que não acompanham tão de perto entenderem, né, Sinara Belo Monte era um projeto da ditadura que se chamava Cararaô. Tem uma foto histórica que talvez muita gente tenha visto, que é a foto da Tuíra, que é uma indígena caiapó. Tuíra ainda está viva, e ela, quando ainda era Cararaô e estava sendo discutido, ela mostra o facão, né, como instrumento de resistência. É a foto que rodou o mundo, uma foto muito simbólica, muito importante de resistência já das mulheres, né? De um funcionário da Eletronorte, né, um dos chefes da Eletronorte, que é alguém que atravessa o setor, passa governo, está no setor energético, um setor que foi controlado em diferentes governos por muito tempo por José Sarney. Então, a ditadura não conseguiu fazer Belo Monte, Cararaô, pela resistência dos povos indígenas, especialmente dos caiapós, e dos movimentos sociais do Médio Xingu, que aqui é Médio Xingu. E quando o PT foi eleito, toda essa resistência relaxou, porque tinham certeza que esse não era um problema que teriam mais. Especialmente porque as lideranças dos movimentos sociais aqui de Altamira são fundadoras do PT de Altamira. Então, quando elas ouviram falar pela primeira vez que isso ia acontecer, elas não acreditaram. E elas começaram a ir para Brasília, começaram a ser muito maltratadas em Brasília, pela Dilma, quando a Dilma era ministra da Minas e Energia, e bem tratadas pelo Lula, só que Belo Monte continuava. E, né, são dois estilos de governo diferentes, né, da Dilma e do Lula, mas o fato é que Belo Monte foi avançando. Então, demoraram muito tempo para reagir, e depois o movimento social de Altamira rachou por conta disso, né? O movimento foi dividido também com uma estratégia de quem conhecia muito bem os movimentos sociais. E Belo Monte, ela foi virando fato consumado usando a violência de todas as maneiras, a violência jurídica, a violência... assim, pessoas analfabetas assinando papéis com o dedo que não sabiam ler, sem nenhum tipo de suporte, sendo jogadas nas periferias, jogadas nas casas, nos conjuntos habitacionais construídos pela Norte Energia, de casinhas iguais, longe do rio. O rio foi assassinado, uma parte do rio. Os povos indígenas começaram, mesmo povos de recente contato, começaram a receber listas de mercadorias, eram abastecidos com mercadorias, crianças passaram a comer salgadinhos, refrigerantes, os indígenas pararam de plantar a sua roça. Reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde da época, teve crianças indígenas com baixa estatura, aumentou mortalidade. É avassalador o que aconteceu. E hoje, então, eu interpreto Belo Monte como uma crise climática localizada, que em 10 anos, em uma década, transfigurou completamente todo o meio ambiente daqui, todo esse espaço. Transformou Altamira, às vezes, na cidade mais violenta do Brasil, às vezes na segunda cidade mais violenta do Brasil, depende do ano, tanto que aconteceu aqui o segundo maior massacre da história carcerária do Brasil, que só perde para Carandiru. A cidade, né, se transformou numa cidade violenta em poucos anos, pouco antes de começar a pandemia, em 2020, a gente teve, então, uma série de suicídios de adolescentes. Chegava a ter 2 suicídios por dia, só não teve mais. Chegava a ter 2 suicídios por dia de adolescentes. Que horror.
Isso está sendo... tem pessoas estudando esse fenômeno, e as crianças, tinha crianças de 9 anos, elas deixavam cartas, posts no Facebook de que não queriam viver nesse mundo. Isso foi analisado pelos... Opa, voltou. Oi? Minha internet caiu aqui, mas voltou. Tá. E aí isso foi analisado pelos especialistas em saúde mental e foi relacionado exatamente ao impacto de Belo Monte, que essas crianças eram muito pequenas, já nasceram num mundo em que seus pais estavam perdidos, jogados nas periferias. A cidade que elas dormiam com a porta encostada, a cidade onde elas iam, já não se reconhecia mais. Ou seja, os pais estavam muito desamparados. E os mais frágeis são os adolescentes, né? Então, isso está sendo estudado, e essa foi a relação que se fez. Eu acho que a Altamira, como a Altamira viveu essa crise climática localizada, ela nos aponta o que pode acontecer, né, e que está acontecendo já em outros lugares, à medida que a emergência climática, que a crise climática vai avançar muito rapidamente. E nesse momento, Sinara, a gente está vivendo duas coisas terríveis, porque os impactos de Belo Monte só estão começando. Então, a gente tem um momento em que a emergência climática é a luta mais importante, porque é uma luta contra a extinção, e a Amazônia está chegando muito perto do ponto de não retorno, a gente já não está mais falando em décadas, a gente está falando em anos. Belo Monte está secando uma região de 120 quilômetros, que chama Volta Grande do Xingu, que é uma das regiões mais biodiversas da Amazônia, onde tem povos indígenas, os povos Arara e Juruna, ou Iujá, comunidades ribeirinhas e camponeses agroecológicos, várias espécies endêmicas, né, que podem ser extintas. E, assim, esse horror de ter uma empresa, que é a Norte Energia, controlando um rio como o Xingu, e condenando, hoje já tem reconhecido pelo Ministério Público Federal, uma crise humanitária de fome nessa região, e possivelmente isso ano que vem vai piorar ainda mais, ou seja, é um ecocídio que está em curso, e isso repercute em cadeia. E hoje, nesse mês, todo mundo devia estar falando disso, só que não está. Está se analisando a renovação pelo IBAMA da licença de operação de Belo Monte. Belo Monte, como se sabe, é bom dizer isso, porque assim fica essa propaganda de que as pessoas ainda gostam de grandes obras, né? Ainda estão no século XX. Mas assim, que essas Tem gente aqui falando, para ter energia tem que ter hidrelétrica, que pena demonizar e tal, mas assim, as coisas têm que ser feitas pensando nas pessoas. Eu me lembro que na época existiu a defesa dos povos afetados pelas barragens. Eram ribeirinhos que foram retirados de lá para fazer isso, gente. A coisa não pode ser assim, só pensando no macro, não. Tem que pensar se a gente defende os povos da floresta, se a gente defende os ribeirinhos, a gente tem que pensar neles, né? E mesmo no macro, né, essa conversa das hidrelétricas como energia limpa e barata, né, à custa da vida dos outros, né, por isso que ela é barata. Eu adoro isso, é sempre com a vida dos outros, não da sua. Mas mesmo essa conversa do macro, né, que é importante, que hidrelétrica é uma energia limpa, isso já não, ninguém de respeitável no mundo fala que hidrelétrica na Amazônia é energia limpa, porque não é, o custo ambiental é enorme, esse custo a gente não pode ter, sem falar de todo do custo natureza, né, do custo de vidas disso. Então, hidrelétrica na Amazônia não é algo aceitável nesse momento histórico. Pensar em hidrelétrica na Amazônia é de uma estupidez enorme, assim, de quem não está entendendo o mundo que está vivendo. Hidrelétrica na Amazônia não dá. E assim, a gente tem que pensar em trocar a matriz energética, a gente tem que pensar em viver de outra forma, porque a gente, assim, o planeta é finito,
e o crescimento infinito não é possível, a gente precisa mudar, enfim, essa conversa é longa. Mas eu queria deixar muito claro, porque fica falando da magnitude da grande obra de engenharia, como foi feita uma propaganda mesmo na imprensa, porque Belo Monte só virou notícia para parte da imprensa, nunca virou notícia, assim, nunca foi contestada, foi denunciada assim, fortemente pela morte, né, pelo genocídio das pessoas, o genocídio, o etnocídio, né, por todo o horror que foi feito, toda a violência contra os direitos humanos e contra as outras espécies. Ela virou assunto de manchete quando a Lava Jato falou sobre o propinoduto de Belo Monte. Mas, assim, dizer que a Belo Monte é a quarta maior do mundo, é a maior hidrelétrica do Brasil, totalmente brasileira, porque Itaipu é binacional, é uma propaganda, porque isso está se falando de uma potência, a potência de Belo Monte, só que essa potência nunca vai ser realizada, nunca foi realizada e jamais poderá ser realizada, porque o rio Xingu é um rio sazonal, ou seja, metade do ano ele seca. Há pouco tempo, o Belo Monte estava operando com meia turbina. Então, a produção de energia de Belo Monte ela é muito baixa. E isso sempre se soube, antes, desde o leilão se sabia. Né? Isso tem um pool de especialistas que diziam isso. Isso não é. A gente sempre soube que era assim, que seria para isso. E mesmo aqui estamos aqui discutindo, quer dizer, a licença está em análise para ser renovada, a licença de operação. Então, se continuar, se for renovada, ninguém está discutindo isso da forma que deveria, com a centralidade que deveria. Se for renovada, vai matar a Volta Grande do Xingu. E para completar, nessa mesma região que é a Volta Grande do Xingu, tem uma mineradora canadense, que é a Belo Sun Mining, que está há anos, né, está fazendo o processo. Esse é um processo que acontece no âmbito do Estado do Pará, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, não do IBAMA, ele é estadual. E para se instalar exatamente na Volta Grande do Xingu. Então é o seguinte, a Belo Sun Mine e o Canadá posa lá de bom moço, né? A Belo Sun Mine, ela anuncia a maior mina a céu aberto de ouro do Brasil, nessa região. Nesse momento está cooptando as lideranças indígenas, que é sempre o mesmo processo, que não tem nenhum amparo, porque qual é o amparo para dizer não nesse momento, né, nesse governo? E aí, no projeto, tem uma montanha, vai gerar uma montanha assim, na área de rejeitos tóxicos, do tamanho de 2 pães de açúcar, em plena Amazônia. E essa montanha de rejeitos tóxicos está sobre uma falha geológica. Ou seja, não bastou as 2 tragédias recentes que a gente viveu, a gente continua construindo ruínas nesse momento histórico, em que a Amazônia é essencial para a nossa sobrevivência nesse planeta. Que absurdo. Isso está em curso. E o Helder Barbalho está lá, em Glasgow, na COP26, posando de governador verde. E Belo Sun, e no chão da floresta está acontecendo tudo isso, renovação da licença de operação de Belo Monte, Belo Sun avançando, cooptando as lideranças indígenas, um processo, as pessoas passando fome na Volta Grande do Xingu, o rio secando. É isso. O Erasmo Teófilo escondido e extremamente ameaçado, num momento extremamente crucial. Porque aqui, tem 2 processos acontecendo nesse momento no Brasil. Um se faz no Congresso, porque assim, qual é o projeto do Bolsonaro? E esse, para mim, eu digo isso desde a campanha eleitoral, sempre foi o principal projeto do Bolsonaro. Porque os ruralistas, eles estão no poder no Brasil desde sempre, né? Sim. E, só que agora eles são o poder. Exato. E o Bolsonaro não sofreu impeachment até hoje porque ele não completou o seu serviço ainda, que é o de
de pegar onde estão as terras públicas hoje no Brasil. Estão na Amazônia. Por quê? Por causa das terras indígenas, que são os indígenas. E ele não escondeu, né? Aquele general Augusto Heleno nunca escondeu que o objetivo deles é tirar as terras dos indígenas. Ele nunca escondeu. Eles declaram isso, né? Isso. Os indígenas são quase humanos como nós, né? Então, assim, tirar as terras indígenas são as terras públicas que ainda existem, assim como as unidades de conservação, sim, assim como as terras quilombolas. Então, esse é todo o ataque deles para tirar o quê? Essas terras deixam de ser públicas e são, então, colocadas no estoque de terras comercializáveis. Então, vão parar na mão dos amigos dos Bolsonaros. Esse é o movimento, é esse serviço que o Bolsonaro veio fazer, e está fazendo com muita... Está governando. E isso acontece no plano do Congresso, com essas várias leis terríveis, como o marco temporal, esses projetos de marco temporal, tem vários projetos exatamente para abrir as terras indígenas, para que elas possam ser futuramente privatizáveis de várias maneiras, abrir a mineração nas terras indígenas. Quando eles fazem mais uma lei da grilagem, né, que eles chamam de lei de regularização fundiária, mas, na verdade, é regularizar o roubo, né? Então, o grileiro vai lá. O que o grileiro faz? Porque, às vezes, as pessoas têm isso muito distante. O grileiro vai numa área de floresta com a sua pistolagem, expulsa as pessoas que vivem lá, as pessoas da floresta que vivem lá, mata aquelas que resistem, destrói, né, tira a madeira, bota os bois para garantir a posse da terra, e é assim que ele rouba a terra pública. A terra é majoritariamente para especulação. Aí o que acontece? Aí o governo, de ocasião, vai lá e faz uma lei de regularização fundiária. E aí esse cara que roubou a terra de todos nós, né, patrimônio comum, ele vira homem de uma cidadão de bem. Ele vai para a legalidade, com sorte ele acaba... Prefeito ele já é, né? Os municípios da Amazônia os prefeitos são grileiros. Mas com sorte ele consegue ainda um busto na praça, né? Como em vez de... Ele é chamado então de pioneiro. Essa é a conversão que acontece. Isso tudo está acontecendo no Congresso, a legalização do crime. Então, os criminosos passam a entrar dentro da lei. Isso está acontecendo muito velozmente. Mas, no chão, aqui, o crime já está legalizado. O crime não é que ele está legalizado, o crime é a lei. Não é que tem outra lei. O que a gente está vivendo, não. Essa é a lei. Os criminosos estão no poder. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Erasmo, que é hoje aqui nessa região é o exemplo mais terrível, talvez, que a gente está vivendo, mais... Enfim, eu estou muito preocupada. Ele, que é defensor da floresta, que bota seu próprio corpo, literalmente, para defender a floresta na linha de tiro, com as suas crianças pequenas. Ele que defende a floresta em nome de todos nós, ele tem que viver... Ele estava me falando isso hoje. Eu estou vivendo como um criminoso, porque eu tenho que me esconder, eu tenho que fugir, eu sou ameaçado, sim, eu não posso pedir ajuda da polícia, porque a polícia está grande parte miliciarizada, né? Parte dos grileiros não precisam mais de contratar pistoleiro, porque a polícia faz o papel para eles, né? A miliciarização ela está avançando muito fortemente na Amazônia. Então, os criminosos eles hoje são a lei. Eles são a lei no governo, né? O Estado funciona a favor deles. Então, tem umas poucas instituições que ainda resta, né? No Ministério Público, quando tem procuradores que fazem realmente o seu trabalho. Infelizmente, em Altamira, a gente tem. A Defensoria Pública, que está sendo atacado pelo Aras agora. Né? Esse homem eles querem acabar com tudo, né? Ministério Público, né? Então, é o pouco ainda que se tem, mas assim, o nível de desamparo,
é de uma enormidade, porque é isso. Nós já chegamos aqui nesse ponto em que os criminosos, quem defende a floresta precisa fugir, ou vai morrer, e os criminosos estão no poder com o governo e usando a máquina do Estado. Então, aqui, o que acontece lá no Congresso, aqui tem sangue. E se essas pessoas continuarem, a gente precisa fazer urgente. Então, essa é a mensagem. A gente precisa fazer urgente uma aliança pela Amazônia. Como disse a Juma Chipaia, que é uma das principais lideranças indígenas, uma das principais guerreiras aqui do Médio Xingu, que ela está lá na COP fazendo discursos muito importantes. Ela diz: não basta dar o seu dinheiro para a Amazônia, tem que lutar ao nosso lado. Tem que, não basta esse apoio, assim, tem que lutar ao nosso lado, tem que botar o seu corpo na luta. Se a gente estivesse realmente vivendo de acordo com a emergência climática, porque a maior parte da população está em negação. Se a gente realmente... Porque aceitar a obviedade da emergência climática não é suficiente. Isso não faz de ti um não negacionista. Precisa viver de acordo com a emergência climática. Se a gente pensasse no que a gente realmente está vivendo, nós estaríamos todos lutando pela Amazônia. Porque a luta pela conservação da floresta, que está quase chegando ao ponto de não retorno, ela não virá daqueles que estão destruindo a floresta, obviamente, né? Então, é o que a gente sabe, que as periferias sabem há muito tempo, é nós por nós. Então, a gente precisa fazer essa aliança agora, né? Cientistas da Terra, como Antônio Nobre, têm falado tanto nessa aliança há tantos anos, e não há escuta para isso, não há escuta, né? Deixa eu só ler aqui 2 comentários. A Silvia Nave fala: parabéns, Sinara, pelas convidadas e pela condução. E a Reginalíssima diz, ela fez 2 comentários aqui: terras dos povos originários não são públicas e nem estoque, pertence a eles. E pioneiros, bandeirantes, invasores, grileiros mesmo. Eu queria mostrar aqui, olha só, no livro da Eliane, ela faz um pouco da retrospectiva de como essa visão militarista da Amazônia desconsidera os indígenas como seres humanos, né? Ela cita o slogan da época da ditadura, que é Amazônia, terra sem homens para homens sem terra. Ou seja, para eles a Amazônia não tinha ninguém lá, aquelas pessoas que estavam lá, os animais e tudo, não era nada, né? Os indígenas não eram pessoas, os ribeirinhos não eram pessoas, os quilombolas não eram pessoas, não são humanos, né? Exatamente. Aí, essa semana, a gente teve o ministro do Bolsonaro, do meio ambiente, o ministro contra o meio ambiente, né? Eu chamo eles assim, falou que, tem um print aqui da notícia, que os países que têm floresta são pobres. Olha só. O ministro do Meio Ambiente disse que onde há floresta, há pobreza. Ou seja, que o objetivo deles é destruir a floresta. E aí a Eliane lembrou uma coisa muito interessante, que durante a ditadura, quando eles foram inaugurar a Transamazônica, o Médici, um dos ídolos do Bolsonaro, né? Não por acaso, Eliane, eu fiquei pensando, todos esses ditadores brancos, gaúcho, de ascendência estrangeira, né? Ele foi lá inaugurar a Transamazônica e ele inaugurou a Transamazônica derrubando castanheiras milenares. Eu achei o vídeo, Eliane. É um trechinho. Achei. Quero ver para vocês. E ele fumando, uma coisa assim. Olha só. O governo está disposto, segundo a expressão do presidente, a fazer andar o relógio amazônico que muito se atrasou ou ficou parado no passado. A Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. O café e o cacau, a madeira e a borracha, o boi, a juta e a castanha têm sido momentos passageiros de riqueza. Momentos que não trouxeram mais duradouras mudanças à infraestrutura socioeconômica. O
Guilherme, era um pouquinho mais para frente, quando a Castanheira cai na frente do Médici. Você consegue botar aí para gente? Eu acho que ele pegou o trecho errado. Deixa eu ver aqui a resposta dele, porque é muito importante isso, eu queria mostrar para vocês. Na hora que o Médici entra para inaugurar, fala assim, o presidente Médici, a Castanheira cai, e ela conta isso, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar no desenvolvimento do Brasil, no desenvolvimento da Amazônia, cujo símbolo é a derrubada de uma árvore? E são esses caras que estão no poder, Eliane. São esses caras que estão no poder. Eles nunca saíram do poder. Isso é o mais triste. E eles não vão sair, Sinara. O Bolsonaro sai, pode sair, não é certo. Mas eles não saem. Lembra quem era a ministra da Agricultura da Dilma, né, Cátia Abreu? Você perdeu... Olha aí, ele pegou aqui compartilhando a tela para a gente ver o Médici. Eu vi que ele aparece, a partir do momento que ele aparece com um cigarro na boca. Muito bizarro hoje em dia a gente ver um presidente fumando, né, numa inauguração. Olha lá ele, ó. Expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Olha que tristeza. Isso eles consideravam o que era bonito, né? Uma coisa, nossa, olha o desenvolvimento. Tá bom, Guilherme, é isso. Progresso. Porque a Amazônia era como eles chamavam, o deserto verde, né? Esse lugar, Sinara, é conhecido aqui em Altamira, onde o Médici derrubou a Castanheira, como o pau do presidente, que eu acho muito interessante. Eu vi que você fez toda uma. Eu achei muito interessante que você fez toda uma coisa do sexual, vamos dizer assim, machista, mesmo desse masculinidade tóxica que está tomando conta do Brasil, né? Eu até fiquei preocupada e queria te perguntar, abrindo um parêntese aqui, porque algumas mulheres indígenas estão se queixando que estão sendo perseguidas pelos caciques, sabe? Que estão sendo atacadas pelos caciques, obrigadas a sair das aldeias. Então, assim, a impressão que eu tenho é que essa masculinidade tóxica está chegando até dentro das aldeias indígenas. Sim, está chegando. Chegou junto com os salgadinhos, chegou junto com a Coca-Cola, chegou junto com tudo que foi levado. Essa é uma grande maneira de deflorestar as pessoas, né? de converter as pessoas em pobres. E sim, está acontecendo isso. E eu acho, e quando tu pensa mesmo naquela frase, essa frase é absurda de tantas maneiras, né? Terra sem homens para homens sem terra. Nossa! E é absurda até, são homens, né? Quer dizer, mulher. Nem para ser horroroso, eles lembram que tem mulheres, né? São homens sem terra, numa terra sem homens. E eu acho que eu passei a entender... E você estava falando do pau do presidente, né? Essa versão da Amazônia como a virgem, né? Eu achei muito interessante. O que o Bolsonaro trouxe, né? Que a Amazônia é uma virgem que todo mundo quer. E para mim é muito claro que é o mesmo tipo de... a Amazônia é um corpo para exploração, é um corpo para violação. É o olhar do colonizador, que é o olhar que atravessa a nossa história, e que é o olhar que a ditadura empresarial militar cria, né? Eu acho que talvez a maior fake news do Brasil, quando a gente ainda não chamava isso de fake news, foi o imaginário que o imaginário é uma palavra tão bonita para algo tão feio, foi a ideologia, a propaganda ideológica que a ditadura empresarial militar fez sobre a Amazônia, que a Amazônia era um nada, né? Tudo que existe aqui, que existia aqui, era nada,
era algo para ser explorado, para ser violado, que é exatamente o olhar do colonizador. Então, a Amazônia é esse corpo que pode ser estuprado, que não tem vontade, que não tem existência, que não tem reconhecimento de sua vida. É como a Amazônia, eu vejo a Amazônia como uma mulher, é um estupro, e aí esse corpo ele é deixado devastado, quebrado, queimado. Isso, e não é uma viagem minha aqui que eu estou fazendo, não, isso fica muito claro nas imagens da época, nas simbologias fálicas. E aí chega nesse ápice da fala do Bolsonaro, né, de que a Amazônia é uma virgem que todo mundo quer. Então, o que é, assim, essas cenas que a gente viu do Médici inaugurando a Transamazônica, né, a abertura da Transamazônica, aqui em Altamira, elas são chocantes. Mas mais chocante que isso, Sinara, é que a gente entra na redemocratização e essa ideia sobre a Amazônia, essa ideia da Amazônia como um corpo para violação, vai lá o colonizador, o invasor e tira os recursos, não ouve as pessoas porque elas não são pessoas passíveis, elas não merecem, elas não são pessoas, então elas não precisam ser ouvidas, elas não têm conhecimento, então elas não precisam ser ouvidas, elas são atrasadas e não precisam ser ouvidas, elas são primitivas, então elas não precisam ser ouvidas, o conhecimento delas, o direito à autodeterminação não precisa ser escutado, vai lá e tira, né, tira aquilo que quer, deixa a terra arrasada, né? Então, o triste, o trágico é que isso não tenha mudado, porque não mudou, não mudou. Todos os governos da redemocratização viram a Amazônia do mesmo jeito, chegando ao ápice nos governos mais à esquerda que a gente teve na história do Brasil. Eu tenho enorme respeito por grande parte do que o PT, por muito que o PT fez no Brasil, como as cotas raciais, como uma série, como acesso à educação superior, enfim, várias coisas que dá para a gente ficar conversando, mas o olhar ao projeto dos governos do PT para a Amazônia é o mesmo projeto, é muito semelhante aos projetos da ditadura empresarial militar. Esse projeto é reproduzido, a Amazônia é olhada do mesmo jeito colonizador, os seus povos são desrespeitados da mesma maneira, e as grandes hidrelétricas que foram feitas na Amazônia provam isso todos os dias, e a gente tem milhares de testemunhas sobre isso. Assim. Então, essa é a tragédia. E isso, aí chega o Bolsonaro e leva isso ao ápice, assim, numa velocidade assombrosa. Acho que é importante dizer, até porque eu estava falando de Anapu, que é uma região de conflito com muitos assentados, que para mim também ficou muito claro, isso eu consigo, começa a ficar mais claro a partir do momento que eu moro aqui e acompanho essas dinâmicas cotidianamente, porque grande parte do movimento ambientalista não só invisibiliza os camponeses. Eu fiz sua crítica aos preservacionistas que não olham para os ribeirinhos, né? Mas não só, assim, eu digo os camponeses mesmo, os agricultores, que são, porque os ribeirinhos são considerados comunidades tradicionais, então as organizações ambientais, elas têm uma diferença muito grande, um racha enorme entre os preservacionistas e os conservacionistas. Né? Os preservacionistas acham que não pode ter gente na floresta. Só que eles esquecem que quem plantou parte da floresta amazônica são os povos indígenas. São outras entes que não só plantaram parte da floresta amazônica, como vivem como floresta há milhares de anos, sem destruir a floresta, interagindo com a floresta. As comunidades ribeirinhas interagem com a floresta, as comunidades quilombolas interagem com a floresta. Eles não são algo fora da floresta. Eu vi que alguém comentou aí, as terras indígenas pertencem aos indígenas. Sim. Os indígenas, eles
a floresta não é deles, nem eles pertencem à floresta. É muito mais profundo do que isso. Eles são floresta. Achei lindo isso. Eles são floresta. É outro nível de entendimento das coisas. Então, essas comunidades, os movimentos ambientais que defendem a conservação, ou seja, a presença desses humanos, fala dessas comunidades que são consideradas povos da floresta, mas os camponeses, os assentados, os camponeses agroecológicos, que era o povo com que a Dorothy Stang trabalhava, e que hoje as irmãs Kátia, que já trabalhavam naquela época, Kátia e Jane, duas missionárias totalmente incríveis, né, companheiras da Dorothy Stang, extremamente vivendo uma situação muito difícil hoje. Eles são invisibilizados e são, inclusive, não são levados em conta no movimento ambiental brasileiro, na maior parte deles, e são considerados gente que não deveria estar lá. E, para mim, é muito claro que sem reforma agrária não tem justiça climática. Precisa fazer, assim, o PT teve uma janela, a presidência do PT, os governos do PT, eles foram uma janela histórica para se fazer reforma agrária. E ela não foi feita. Ela não foi completada. E as pessoas, os camponeses pagam muito caro, pagam com sangue por isso hoje aqui no chão da Amazônia. Então, acho que, eu nem sei por que eu acabei falando nisso, mas eu entendo essa população como uma população que também está se reflorestando, que faz parte da floresta e que e que está defendendo a floresta com a sua vida e não tem visibilidade. Estão morrendo muito, sim. É uma trilha de assassinatos porque eles são anônimos. Tristeza. Olha só, a gente já vai terminar aqui, porque estamos já quase mais de uma hora falando, a Eliane está tossindo, coitada. Reginalíssima, piada, a Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. Eliane, eles passarão, a Amazônia não. A gente espera, né? Tereza Domingos, parabéns, Sinara, pela live. Eliane, grandes e tristes depoimentos. Parabéns pelo trabalho e pelas análises. Tinha mais um comentário aqui que eu vi passando lá no YouTube, mas aqui não está aparecendo para mim, coitada da pessoa que botou. Aqui, aqui, acho que eu achei aqui no YouTube. As mensagens somem, sabe? Esses superchats que eles fazem, às vezes eles somem para mim aqui. Mas tinha um comentário de uma pessoa, Reginalíssima, só de ouvir dói, repete o desastre de Brumadinho. Mas tinha de um rapaz aqui que eu vi. Gente, eu não estou conseguindo achar. Tem superchat da Dalva. Márcio Matos, não, já li. Bom, infelizmente eu não estou conseguindo achar aqui, já sumiu o comentário. Só para a gente terminar aqui, vocês sabem que as pessoas que vêm para o Papo Cabeça trazem 2 dicas culturais. A Eliane trouxe 2 dicas, que são 2 livros. Um é da Natália Viana, que se chama Dano Colateral. Eu quero perguntar para a Eliane por que ela indica esse livro para os nosso público aqui. Porque esse livro, esse livro nos ajuda muito, muito a entender o que está acontecendo no Brasil hoje. É um livro, uma grande obra de reportagem da Natália Viana, que é uma das fundadoras da agência pública, que tem feito um trabalho extraordinário, um trabalho muito importante. E era o livro que eu queria esse livro. Eu comecei para entender a história, né, os militares nesse governo militar do Bolsonaro. Eu queria entender mais, né, além do que aconteceu na ditadura, eu queria entender mais sobre os militares no Brasil e todas as implicações. Eu procurei muito esse livro e não encontrava esse livro, porque ele ainda não existia. E aí eu não sabia. Aí, quando eu vi, a Natália estava lançando o livro que eu estava procurando. Então, eu encontrei o livro que eu estava procurando. Isso é maravilhoso.
E eu acho que todo mundo precisa ler esse livro para entender o que está acontecendo hoje. E o outro livro que ela indica é O Vista Chinesa, uma ficção da Tatiana Salem Levy. Tem a capa dele também, não tem, Guilherme? Olha aí. Vista Chinesa saiu pela Todavia, Tatiana Salem Levy. Me falaram muito bem desse livro. Se eu não me engano, até já foi indicado aqui por alguém. Por que você indicou ele, Eliane? Porque ele é um livro que conta... é uma mulher vivendo o seu estupro. E o que acontece na sua vida. Enfim, é uma mulher contando o que é um estupro para uma mulher. Então, é um livro muito forte, muito importante, que para mim aqui faz todo sentido. Né, para mim, o estupro da floresta, o estupro das mulheres é o mesmo estupro. E eu achei... Ela faz esse percurso e tem um final que eu não posso contar. Claro. Aí algumas ficam mais... mas eu acho um livro importante. Bom, chegamos ao fim aqui. Eu queria só dizer para você, Eliane, que eu vi uma entrevista sua, né? A gente não falou muito de jornalismo, só para a gente terminar, eu queria fazer esse comentário aqui. Vi uma entrevista sua defendendo o jornalismo digital. Eu também sou uma grande fã. Acho que o jornalismo em papel se tornou um luxo no mundo de hoje. E o jornalismo digital tem umas vantagens que talvez vocês não saibam. No meu caso, do meu site, é colocar links a partir... Porque o jornal é uma coisa estanque, né? Termina ali. E o digital não. Você tem links, você pode colocar vídeos e tal. E a Eliane falou da delícia que é você poder escrever um texto enorme, não está nem aí para o tamanho, porque nos jornais, gente, eles ficavam dizendo que a gente tinha que escrever menos para economizar papel e tal. E aí surgiu uma comunidade hilária no Facebook chamada Encurtando Eliane... Não, Eliane Brum para Preguiçosos, que resumia os textões da Eliane no El País. Você continua escrevendo no El País, Brasil? No Brasil e na Espanha. Eu tenho 2 colunas na Espanha e 2 no El País. Ótimo. Brasil. E aí são grandões os textos, né? Para um jornalista isso é ótimo. E aí eu queria perguntar para a Eliane se o livro é uma espécie de textão. Eu acho que é. É o super textão. Eu sou, não tem jeito, é muito engraçado. O outro livro, Brasil Construtor de Ruínas, que eu lancei antes desse, era para ser um mini book. Eu combinei com a editora um mini book. Aí eu escrevo mais de 300 páginas, assim, eu não tenho um caso perdido, né? Mas eu acho isso maravilhoso, assim, por isso que eu sou super fã da internet. Eu não faço nenhuma questão de escrever no papel, porque eu preciso de todos aqueles caracteres. E aí eu encarei essa página no Facebook como uma homenagem. Eu acho que sim, e é muito engraçado. Eliane, foi um prazerzão conversar com você. Eu podia ficar aqui horas conversando. Eu também, Sinara, eu adorei falar contigo, eu adorei. Assim, foi muito bom falar com uma mulher tão inteligente. Olha, tem um monte de gente aqui adorando. A Reginalíssima dizendo que leu o seu livro Vozes Vegetais. A Ana Tereza falando, só temos que agradecer por tanto, pura inspiração. Bom final de semana. Maria Angélica Odibelli, parabéns pela live, Sinara. A Eliane, parabéns pelo seu trabalho. João Faria, parabéns e obrigada, Eliane e Sinara. Um grande beijo para você, querida. E tudo de bom. Espero que você fique bem aí em Altamira. Sinara, um beijo e te convido para vir para cá. Tá bom. Conhecer. O Guilherme, que está aqui na produção, ele falou que a Élica Takimoto disse que parou de comer carne por sua causa. Olha. Que bom. Beijão. Tchau, querida. Beijo, Sinara. Tchau. Muito obrigada.